São Paulo saiu de uma enrascada que, pelo amor de Deus, podia ter tomado 2, 3, 4-0, pênalti perdido para fora, pênalti defendido pelo Rafael, 2 bolas na trave e sai com 0-0, que pode ser considerado uma vitória. Muito boa noite, Flávio Prado. Boa noite, amigo. Sem dúvida, um belo resultado. O resultado foi ótimo, né? Traz o jogo para São Paulo, que não quer dizer que já ganhou, porque a gente sabe como é o São Paulo, né? Ele não é um time confiável. E ficou muito claro que o Atlético Nacional é um time complicado de se vencer, né? Então, eu acho que aqui nós vamos ter a mesma situação, só que num processo inverso. São Paulo saindo mais, São Paulo atacando mais, mas, claro, o resultado é altamente positivo, mas não garante muita coisa para o São Paulo. Agora, você foi muito feliz quando você falou. Poderia ter saído da Colômbia desclassificado, já praticamente desclassificado, e sai totalmente vivo, até com algum favoritismo, porque no São Paulo, embora eu entenda que o resultado 0-0 seja para se comemorar, mas não quer dizer que está classificado. O São Paulo pode de novo empatar aqui, ser eliminado dos pênaltis, pode até perder para esse adversário que foi tão complicado nesse primeiro jogo. Mas o tema hoje, né, o jogo hoje, não dá pra gente discutir, foi um ótimo resultado pro São Paulo. O torcedor do São Paulo já tá falando em sorte de campeão, né? Porque, Fábio Piperno, muito boa noite pra você. Só uma explicação mística pro São Paulo não ter perdido esse jogo. Do jeito que foi, do jeito que sofreu, ter saído com esse 0-0... O Corinthians era um 5-0. Né? Não tem essa... É verdade, o Comebol não tem essa sorte. É verdade. Com 2 pênaltis do jeito que foi. Mas é verdade. Tem time que em certas competições não anda, no outra anda. São Paulo sempre consegue coisas assim, né? Em Libertadores. Não é a primeira vez. Às vezes com timaços, né? Tem aquela decisão do Rogério Ceni, que ele pega o pênalti, depois faz o gol. Enfim, né? A gente tem coisas inacreditáveis. E tem alguns que são mais infelizes na competição, né? Que acabam não conseguindo. Acho que se fosse o Corinthians, então... Cara, fosse o Corinthians, já nem voltava. Já ficava lá, sacolada, 4-5, porque... Assim como foi com o Barcelona de Guayaquil nesse ano mesmo. Não fale desse jogo, que você me deixa muito chateado. Muito chateado. É um jogo triste desse ano. Que pega no fundo da sua alma, né? Nossa, essa é uma das coisas que mais me magoa nesse ano, essa triste noite corintiana. Muito boa noite, Fábio Piperno. Resultado importante para o São Paulo Futebol Clube. Esse resultado aí do Barcelona de Guayaquil, que depois fez aquela campanha tão pífia na fase de grupo, né? Ainda acabou sendo eliminado de tudo, né? E o Corinthians conseguiu. Mas esse jogo de hoje foi um jogo bom de Libertadores, jogo como a gente gosta de ver, né? O time atacando e tal, um deles, né? São Paulo desfalcado, São Paulo com sérios problemas na defesa. Perdeu a Arboleda, realmente é um golpe muito duro. Então, eu acho sim que São Paulo trouxe da Colômbia um grande resultado. Confesso para vocês, não fico no muro jamais. Hoje, por exemplo, apostando aí em relação ao confronto, eu até imaginava que o Nacional de Medellín fosse ligeiramente favorito. Principalmente porque é um time que joga muito bem em casa, não tem se apresentado tão bem assim fora, mas em casa é um time que joga bem. Ele é um time que negocia pouco a bola no meio campo, é um time vertical, sai tocando rápido, não é aquele negócio de trocar passe. Esse time nunca vai ter, aquela coisa de 60%, 70% de posse de bola. Não é muito a característica desse time. E o São Paulo conseguiu resistir, sim, bravamente, a despeito de uma arbitragem que, para mim, foi muito prejudicial ao São Paulo. A exceção desse último lance aí, mas eu acho que a arbitragem, no geral, foi muito prejudicial ao São Paulo. Eu não daria os pênaltis. Acho que a gente vai entrar com mais detalhes no lance dos pênaltis. Os 2 pênaltis cometidos pelo Ferrarese, que, aliás, teve uma partida tenebrosa no geral, extremamente afobado o zagueiro de São Paulo, fez o primeiro pênalti com um toque no braço e depois derrubou o atacante já no segundo tempo, né? Os 2 pênaltis desperdiçados pelo Cardona. Mas, Bruno Prado, muito boa noite para você, um resultado importantíssimo para o São Paulo. Até lembra, na Libertadores do ano passado, ainda com o Zubeldia, aquele primeiro jogo contra o Botafogo, que também o São Paulo, não sei como, se livrou de uma derrota, se livrou de ter tomado uma goleada e hoje também
poderia ter tomado uns 3, 4-0, mas se livra, sai com 0-0 de lá da Colômbia. É verdade, até aquele jogo com o Botafogo foi um amasso maior, né? Ali foi um massacre, mas foi 0-0. Né? O jogo foi eliminado nos pênaltis, empatou 1-1. É o que eu falei no começo aqui. E no... Quer dizer não garante nada. Não garante nada. Não, ainda não. E no Morumbi, o São Paulo, contra o Botafogo, teve chances de passar, perdeu o pênalti, o Lucas perdeu um pênalti, o Caleri perdeu um gol debaixo da trave no final e depois acabou eliminado nos pênaltis. Mas o jogo de hoje, para o São Paulo, o resultado foi espetacular, né? De sair vivo de Medellín, era para... O confronto poderia ter sido liquidado hoje, sim. 2 pênaltis perdidos e 2 bolas na trave, né? Foram 4 chances claríssimas do Atlético Nacional. São Paulo não teve nenhuma no jogo. Primeiro tempo mais equilibrado, né? Primeiro tempo o Atlético Nacional começa com a bola no campo de ataque, mas não chegou a criar tanto, a não ser o lance do pênalti. Depois o São Paulo equilibrou o jogo. O São Paulo depois conseguiu sair nos contra-ataques, conseguiu equilibrar, terminou bem o primeiro tempo. Mas no segundo tempo o São Paulo não conseguiu jogar em nenhum momento. No segundo tempo o Atlético Nacional foi bem dominante. Teve as 2 bolas na trave no segundo tempo, outro pênalti no segundo tempo, aí defesa do Rafael. No primeiro tempo o Cardona chutou para fora. Então, assim, a atuação do São Paulo não foi boa, não. Mas valeu pelo resultado. O São Paulo volta vivo, contou com bastante sorte aí de não tomar pelo menos um gol. Os 2 pontas do Nacional muito bem, o Ilnes Troça e o Marlos Moreno. Então, o São Paulo, o resultado é ótimo, né? Mas não foi um bom jogo do São Paulo, não. Valeu por voltar com empate e decidir em casa. E é uma pequena vantagem aí, jogar em casa. Acho que cada time era favorito na sua casa. No confronto foi o que eu falei hoje no bate-pronto. O Atlético Nacional tinha um favoritismo em Medellín, São Paulo no Morumbi, e o Atlético Nacional não conseguiu ganhar o jogo. Teve um monte de chance para fazer isso e não conseguiu. Então o resultado foi ótimo, mas no segundo tempo, principalmente, São Paulo não conseguiu jogar. Agora, curioso, Boni, o Bruno citou o Moreno e realmente jogou muita bola. Esse jogador era do Grupo City, ele rodou o mundo inteiro, não jogou em lugar nenhum. Negócio jogou no Flamengo também. Inclusive no Flamengo. Foi campeão da Libertadores lá no Atlético Nacional e aí... Engraçado, né? Ele não vingou. Tem jogador que parece que precisa jogar num determinado lugar para funcionar. E a segunda curiosidade, esse maluco aí que perdeu os 2 pênaltis... Cardona. Ele tem 32 anos, tem uma filha de 21 anos. Isso mesmo. Chacon dessa informação na transmissão. Precoce lá longe. Teve... Coisa de maluco, Teve cara. filho com 11 anos de idade. Minha, não. É como se a minha neta tivesse um filho de 2 anos. Meu amigo. Coisa de maluco, cara. Nunca vi um negócio desse. Eu também Acha não. precocidade, hein? O que você estava fazendo aos 11 anos de idade, Flávio Prado? No máximo, quando muito, jogando bola na rua. Era moleque de rua mesmo, né? Hoje a molecada não consegue sair, tem que empinar pipa dentro de casa, com lenço de 4 pontas, no carpetinho. Então era moleque de rua, né? Mas confesso a você que filha era uma coisa que eu não sabia nem o que era. Com 11 anos, cara. Louco. O Cardona, essa história é impressionante. Mano. Essa história do Cardona é impressionante mesmo. E hoje perdeu 2 pênaltis. Tem relação? Não tem relação nenhuma. Mas perdeu 2 pênaltis, saiu no banco, tava chorando. Por causa disso, chamou a atenção que ainda... Não, mas é curioso mesmo. E hoje desperdiçou 2 penalidades. Mas olha, Flávio, sobre o jogo, ainda sobre a atuação de São Paulo, chama atenção porque o São Paulo vinha de uma boa sequência no Campeonato Brasileiro com o Crespo, né? Boas atuações, além das vitórias. Teve eliminação nesse meio de caminho na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. E aí, claro, com todo o contexto do jogo, a expulsão do Rafael, jogar com um a menos durante praticamente a partida inteira. E hoje, como disse o Bruno, um primeiro tempo até mais equilibrado. O São Paulo não sofreu, mesmo com o pênalti, né? Para além do pênalti, o São Paulo não sofreu no primeiro tempo. Mas no segundo, que abriu de espaço, o que teve de chance o Atlético Nacional foi brincadeira. É algo que acho que o Crespo tem que ver, porque talvez tenha sido o segundo pior jogo do São Paulo sob o comando do técnico Hernan Crespo. Eu ainda coloco o jogo contra o Flamengo, a estreia, como a pior partida, o pior desempenho do tricolor. Mas tem que ver muito bem isso aí para o jogo da volta no Morumbi, porque se jogar assim mesmo, estando em casa, não é garantia nenhuma de que vai classificar, né? O São Paulo, ele tem sido... Eu achei muito estranho o São Paulo ter sido eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, porque o Atlético Paranaense, não é que ele está na Série B, ele está mal na Série B, né? Ele tá meio de tabela, longe do G4. Não, eles estão desespero, porque o Atlético Paranaense não é time de segunda divisão. Faz tempo que ele ganhou o status de primeira divisão e o São Paulo foi eliminado por ele. Por exemplo, você ser eliminado, você tem 2 jogos de oportunidade para você passar. O São Paulo ganha aqui, foi eliminado lá, ok, o contexto que você colocou é um contexto válido, uma expulsão e tal,
Mas caramba, né? Já foi surpreendente. E hoje, quando ele foge Porque o São Paulo, ele não tem nenhuma chance de brigar por título em mata-mata, em turno e retorno. Não esquece, não tem. Não tem elenco, não tem time, não tem nada. Então ele não vai ser campeão brasileiro. Vai nem brigar pelo título, ele vai ficar ali. Se ele for muito bem, vai ser sexto, quinto, sexto. Se ele for muito mal, vai ficar no 15º, 14º, que também não é time para cair. É isso o São Paulo, né? E ele está fazendo, tá cumprindo, né? É claro que tem um pouco dessa coisa da chegada do Crespo, muda de treinador, tá, mas o Crespo já falei para mim, o Crespo é o Zubeldia de terno, mais nada. Então é mais ou menos, técnico mais ou menos. Mas está indo, está andando. E aí é muito desproporcional, né? A diferença de um jogo para outro. Ok, fator Arboleda, que foi citado pelo Piperno, foi uma série de situações. Mas ainda assim, e frise que ganhar lá em Medellín não é mole para ninguém. Não é fácil, também é uma realidade. Tanto que o Atlético Nacional venceu as 3 partidas em casa que teve antes dessas historicamente, né? Ele é um time, é difícil ganhar lá. É difícil. Lá. Time que tem 2 Libertadores, sabe jogar esse negócio. Não, e outra, para chegar em Medellín. O Inter e o Bahia perderam lá já esse ano. Eu falo em Medellín, fico arrepiado. O aeroporto lá é uma coisa de maluco. Não, o aeroporto é num buraco, então o avião ele desce e sobe assim, ó. E sempre um palhaço fala, foi aqui, foi na descida que o avião do Gardel caiu. Aí quando sobe foi na subida. Foi na subida ou foi na descida, pô? Isso eu não é que eu tenho medo de avião, eu tenho pavor. É diferente. Quando o bicho faz assim, cara, então já para chegar e sair de Medellín já não sou um grande fã também, não. Depois né? PH esteve lá esse ano. PH esteve lá. Uma atitude inteligentíssima. Né? Tomou tapa na orelha, o time perdeu. É uma coisa sensacional. Fora esse sofrimento todo. A cidade... PH falou que adorou a cidade de Medellín. A cidade é legal mesmo, a cidade é legal. Agora parece estar mais tranquila, né? Já teve momentos tristes, como acontece violência em vários locais, inclusive no Brasil. Mas realmente lá é duro ganhar. É duro ganhar. É uma torcida fanática, os caras enchem estádio, pressionam. E eles fazem bons times. Esse time é um bom time, um time interessante. Um cascudo. Agora, Piperno, chama atenção, porque esse ambiente, de certa forma, hostil, né, que a gente sabe que tem no Atanásio Girardot, você tem que estar 100% ligado para fazer uma boa partida. Hoje a defesa de São Paulo estava, de certa forma, desligada, especialmente na figura do Ferrarese, que quase colocou tudo a perder. O São Paulo que já não tem quase zagueiro à disposição, o Arboleda lesionou, agora só tem o Sabino, o Alan Franco e também o Ferrarese. O Ferrarese não foi bem, o Sabino, ele é o cara que tem jogos bons, às vezes, mais jogos ruins do que bons, e quando os 3 não estão em sintonia, talvez, aí a defesa, ela fica talvez de forma irregular, como atuou hoje contra o Atlético Nacional, especialmente o Ferrarese, de novo. Então, precisava estar 100% ligado e não estava hoje a defesa de São Paulo, né, Piperno? Então, mas o Ferrarese, tudo bem, ele não fez uma partida assim que honrasse a tradição de Dario Pereira, por exemplo. Não foi longe disso. Né? Tem comparação. Foi um pouco longe, né? Mas eles falam o mesmo idioma. Os dois. Não. Mas assim, veja, eu acho que ele injustamente quase se torna vilão, porque os pênaltis não me convenceram, especialmente vamos entrar nesse assunto, vamos entrar no assunto dos pênaltis, então. Por isso que eu acho que a atuação dele fica muito marcada também por isso. Né? Já o Alan Franco é bem regular, né? O Alan Franco vencendo o São Paulo. Ele tem uma saída de jogo boa. No primeiro tempo, que o Bruno citou, que o jogo foi mais equilibrado, o São Paulo tentou muita bola longa pro André Silva e tal, que é um negócio mais complicado e tal, mas quase todos saíam do Alan Franco, né? Ele tem uma boa saída de jogo, ele é um... E o Sabino, ele é esforçado, né? O Sabino, a gente já sabe que ele é... o Sabino compromete? Pode comprometer, mas ele é... Não dá para esperar o Sabino fazer uma grande partida. O Ferrarese, ele... Assim, ele não é um grande jogador, mas ele tem sido regular. Mas nos últimos jogos, já no final de semana, vai ver que foi aquele lance lá, que aquele hábito louco ia dar pênalti. Não, aí é maluquice. Mas sei lá, ele não tá legal, não tá bem. Ele não é grande coisa, mas ele tá abaixo do que ele pode. Ele tá azarado, porque o lance do final de semana, esse de hoje. Nesses últimos jogos, né? Porque depois que ele começou a jogar de zagueiro mesmo, porque durante um bom tempo ele estava jogando improvisado de lateral com os dias. Depois que ele começou a jogar na posição, deu uma melhorada. Mas sobre o pênalti, você teria marcado o primeiro pênalti, no toque de mão? Não.
Eu achei que é possível marcar. Era plausível a América do interpretação. Sul, quase tudo é possível marcar. Mas eu não marcaria. No Brasil, provavelmente marcaria. Tá certo. Não é que, nós nunca vimos lances. Não, é verdade. Mesmo no final de semana, né? Qual jogo foi? Que foi aquele... Palmeiras. Mas o caso do Palmeiras e Ceará ainda teve uma coisa mais interessante ainda. O técnico do Ceará falou, olha, na hora a gente clamou e tal, todo mundo de cabeça quente, mas foi pênalti. Mas os caras acham que é. Os caras acham que é. O pior é isso. Aí o UOL entrevistou 5 árbitros para avaliarem o lance. Tal, né? Deu 4-1 em favor do pênalti. Então, eu acho que se ouvir essa turma hoje sobre o que aconteceu no jogo de São Paulo, pode ser que dê uns 3-2 e tal, mas eu não achei. Olha, o último, então, eu olhei para o Bruno na hora e falei, e aí, Bruno? Não achei, não. Você falou que o primeiro você não marcaria também, né, Bruno? Não, também não. Para mim foi bem acidental ali o toque. O Ferrarese não mexe o braço. O braço dele estava na mesma posição, né? Antes do toque acho que era o Marlos Moreno mesmo no lance. Para mim foi totalmente acidental. E o segundo? O segundo é uma chegada, eu acho que é uma chegada de certa forma imprudente do Ferrarese. Sim. Sendo pênalti ou não. Chegou atrasado. Chega atrasado. O jogador do Atlético Nacional, que eu não lembro quem é que sofre, ele tá driblando para lateral, ou seja, tá indo para trás, para outra direção que não é a direção do gol. Então não precisava chegar dessa maneira também. Abre a brecha, né? É aquela coisa que a gente tem que entender em jogo de Libertadores, jogo de futebol brasileiro, assim, jogo de torneio CBF também, que às vezes você não pode dar a brecha. Porque na maioria das vezes... Vanderlei Nogueira fala, não deixa o bumbum na janela. É verdade, exatamente, perfeito. Porque a chance do árbitro tomar uma decisão errada é gigantesca. Então você não pode abrir a brecha para que o árbitro erre também, né, Pipo? Tem muita coisa caseira, né? Tipo esse lance. Ele não marcaria esse pênalti no Morumbi. Quer dizer, não. Muito provavelmente não marcaria. E marcaria para o São Paulo. Não é que o cara é ladrão, não é. É medroso, rapaz. Quase que eu falei uma que rimava. É medroso, eles são medrosos. Eu já vi coisa, cara, eu vivi uma vez um negócio em Cali, o América de Cali. Dá pra você acreditar, cara. Você treina no vestiário da arbitragem e tal. Nossa senhora. Nossa, sabe? É uma festa. Lá o negócio... Naquela época também era mais calma, né? O negócio era pesado. Anos 80. A coisa era pesada. E então, os caras sentem a pressão. E ali tudo na época, né, se conversava sobre tudo. Não, e Colômbia naquela época, Santos e América. E eu trabalhava na Record, era repórter com o Silvio Luiz. E precisava atrasar o jogo, porque a programação da Record estava atrasada. Atrasou o jogo. De repente, as luzes se apagaram. Quer dizer, né? Você conversa sobre tudo, as luzes se apagaram. Então, é complicado. Hoje... Você acha que pode ter sido esse caso? O árbitro sentiu a pressão ali, caseiro... Uma vez o Romualdo Filho... Mas duas vezes é complicado, né? Um dos maiores árbitros que eu vi na minha vida, ele era, aqui no Brasil, era complicado, né? Mas ele era baixinho, era fraquinho e tal. E aí ele falou assim, eu não vi essa história. Ele me contou, estou passando como ele contou. Ele falou que ele foi apitar um jogo de uma competição dessas aí, talvez Libertadores, ou aquelas com nome esquisito. E ele chegou no local lá e aí veio o dono do time falar com ele. Saudação, como é que vai, não sei o quê. Ele disse, olha, eu queria informar o senhor que meu time nunca perdeu aqui. Aí tirou um revólver e deu um tiro pra cima. Aí eu falei, e aí? Ele falou, continuou sem perder, meu. Você acha que eu vou fazer um negócio... Vou fazer história. Libertadores é meio complicado. Hoje com televisão e tal, um pouco mais difícil. Mas os hábitos caseiros continuam existindo. O cara tem medo, por isso que eu estou falando. Se fosse... Ele queria roubar o São Paulo? Não. Se o jogo fosse no Morumbi, provavelmente ele não daria esse pênalti. Se fosse a favor do São Paulo, provavelmente ele daria o pênalti. É o caseiro. Hábito caseiro. Tem medo, tem medo de pressão, tem medo da repercussão, tem medo do pós-jogo. Então... Agora, o jogador, Flávio, que vai jogar Libertadores, ele tem que ter boas informações sobre essa história. Você vê, por exemplo, São Paulo tem 2 pênaltis. Tá? Então, dá para ver
que o juiz está pendendo para o time da casa. Né? Medrosão. Exatamente, medrosão. Caseirão. O que acontece aí, faltando 1 minuto e meio, 2 para o final do jogo? O cara de São Paulo chega para dar aquele carrinho no lance lá pela ponta direita para, assim, se o colombiano não pula, o joelho do cara tinha que parar lá em Cali. Quer dizer, para que fazer isso com todo o histórico do jogo, né? No momento daquele? Vai lá, um empurrãozinho, deixa o cara passar e tal. Porque aí é correr o risco, por exemplo, tomar um cartão amarelo. Enfim, um pouco mais malandro. Enfim, um cartão vermelho. Porque já viu que o juiz está mal intencionado. Então, não é mal intencionado. Então, de novo, eu não consigo imaginar que seja isso. Ele tem medo, ele é medroso. É verdade, hoje eu não acredito nisso. Eu acho que hoje é muito difícil você considerar aquela coisa assim, comprou o juiz, acho muito difícil. Agora, medo, pressão, né? São times que têm força na Conmebol. O Atlético Nacional tem força na Conmebol. E o São Paulo também, né? Quando o São Paulo for jogar aqui, né? Sim. Tudo acaba entrando em campo. Tudo acaba entrando em campo. Pressão, medo, aquela coisa do cara, pô, esse time aí é muito forte, esse time pega, sabe? E o Piperno tem razão. Aí você tem que ser o mais pragmático possível, evitar de aquilo que você disse, colocar o bumbum na janela, né? Porque você pode correr o risco de ter problema. O São Paulo poderia ter saído de lá hoje com 2-0, que praticamente garantiria a sua eliminação, com 2 pênaltis no mínimo discutíveis. Exatamente. E, Bruno, essa questão também é importante, né? De analisar a arbitragem antes de entrar em campo, porque muitas vezes, não falo nem dos pênaltis, claro, entrar no tema dos pênaltis também, mas, por exemplo, no começo do jogo, a gente vê isso com frequência, time brasileiro entra em jogo de Libertadores, se jogando, tentando conseguir essas faltinhas que em Campeonato Brasileiro se consegue, por exemplo, essas faltinhas de arbitragem Anderson Daronco. Sim. Time brasileiro a gente vê direto entrando para esses jogos contra times sul-americanos, tentando conseguir esse tipo de falta e não consegue. Então perde a bola, que é uma beleza, nesse tipo de jogada, tentando conquistar a falta e não consegue. Então vale, talvez, também entrar com essa malandragem para jogo de torneio Conmebol. Entender que é outra arbitragem, que é outro contexto, outra situação, e entender também a arbitragem na hora que for jogar. Ter essa malandragem também para não abrir brecha para esse tipo de situação, né, Bruno? Sim, é necessário. Faz parte do estudo do jogo mesmo, nessa questão também de entender como funciona a arbitragem, a diferença de jogar em casa, jogar fora, o ambiente. E realmente, assim, se você tem o árbitro também é um ser humano, sente pressão, sente medo. E tem muito árbitro que realmente é caseiro, que acaba nessa coisa de pressão de ambiente, tendo uma tendência para o time da casa. Então não pode dar chance, não pode vacilar. A gente está até vendo aqui no monitor o replay do segundo pênalti, que eu não interpreto, eu acho que o Ferrarese não chuta o jogador, ele põe o pé, ele chega meio atrasado, põe o pé na frente e depois o jogador do Nacional tem o contato com ele. Então eu também não marcaria o segundo pênalti, não. Para mim, os 2 pênaltis não foram bem marcados, mas tem sim, toda a questão de pressão de ambiente, isso tem um peso sim na Libertadores.